está sendo puxado principalmente pelas indústrias menores aí. Qual que é o perfil das grandes indústrias? Ainda escalas alongadas? Ou facilidade de Alexa, comprar animais? na verdade, quando os pequenos eles puxam o mercado, Alexander, ele tira da mão dos grandes essa facilidade de comprar a um preço abaixo, né? Isso é a troca automática em relação à negociação, à disputa pelo boi, né? Os grandes ainda, eles têm uma escala e eles vão ter uma escala ao longo de agora em diante, dos anos que vem passando para cá, sempre longas, né, Alexandre? Tem frigoríficos aí que já tem uma escala praticamente, vamos dizer assim, 50, 60%, até 70% tomada aí até o final de agosto e início de setembro. Isso aí sempre vai existir devido a esses grandes contratos que essas indústrias maiores elas têm na mão, né? Com esses grandes confinadores aí de 40, 50 mil cabeças estático. Então, isso sempre vai existir. Porém, eles precisam, né? E eles deixam aí um buraco, vamos falar assim, para ser comprado no spot, uma margem para ser comprada no spot, no dia a dia. E esse tipo de animal, a partir do momento que eles precisam dia a dia refazendo a sua programação diária de abate, e eles vêm pagando junto com o mercado interno. O mercado interno ele sempre sai na frente, só que a necessidade do mercado interno ela é muito menor do que para completar a sua escala do que um frigorífico grande. Um frigorífico que abate 2.000, 3.000 cabeças é diferente de um frigorífico que abate aí 300, 400 cabeças a dia. Então, o frigorífico mercado interno ele sai, paga o 310 e compra ali 3.000, 4.000 cabeças numa mão só, ou dois, três negócios, automaticamente ele já fica com seus estoques já atualizados ao longo da semana atual e da próxima semana. E esses frigoríficos, Alexander, para eles terem uma manobra mais rápida sobre qualquer eventual notícia negativa sobre a negociação deles de carne, eles também não têm a necessidade, nem querem fazer uma escala longa. Então, eles trabalham sempre, a gente vai ouvir falar que o mercado interno vai trabalhar com escala curta. Devido ao quê? Para não ter os seus intempéries aí à frente de 3, 4 semanas, como uma notícia de taxação nos Estados Unidos, e automaticamente um excesso de oferta dentro do mercado interno. Então, para eles não ficarem vamos dizer assim, na preocupação do que será o mercado e do que será a vida deles no médio prazo, eles preferem sempre trabalhar no curto prazo, mesmo tendo que pagar mais caro, desde que eles tenham margem. Então, eles vão trabalhar sempre olhando a sua margem, e se tiver margem e a margem estiver subindo, eles vão continuar pagando mais por esses animais. Muito bem. Agora, Gustavo, pela sua experiência, né? Esse movimento de alta, ele emplaca? O que você está vendo aí em termos de cenários? E se de fato a gente vai ver o mercado físico acompanhar ou buscar aí o movimento do mercado futuro, que correu bem, né, nos últimos dias, né? Esse é um ponto importante, né, Alexander? Que pecuarista hoje, no século XXI, vamos dizer assim, ele tem que estar atento, porque ele não precisa esperar um preço, sendo que o futuro já está dando o preço que ele quer lá na frente. Começa por aí, né? A partir do momento que você passa a utilizar o mercado futuro. O ágio que existe na tela hoje, né, Alexandre? Nós já estamos falando que o mercado futuro já está negociando um animal de 320 até R$ 325, né? Então, o futuro aí, analisando o agosto hoje, já é uma negociação acima do que nós estamos vendo hoje. Então, ele não precisa ficar chorando as pitangas para o frigorífico para pagar em determinado preço, sendo que ele já tem isso no próprio mercado futuro, né? Ele mesmo toma a sua própria decisão. Então, a partir do momento que o pecuarista entender esse cenário olhando o mercado futuro, ele melhora toda a sua administração interna da fazenda. E agora, a pergunta que você me faz, se isso aí tem espaço, logicamente, ele tem espaço, Alexander. Só que, porém, essa questão da taxação, nesse momento, e com um volume de fêmea ainda alto no abate nível Brasil de fêmeas, Alexander, eu acho que ele corta um pouquinho o efeito nesse momento de uma alta consistente, igual foi, por exemplo, o ano passado, onde ele sobe 30, 40, R$ 50 sem parada. Eu acho que ele é uma alta para estabilizar, refazer os estoques do momento, que a falta de animal negociado entre 290 e 295 em São Paulo fez com que os estoques se equalizassem e tivesse uma oferta menor de carne ofertada no mercado.
Os frigoríficos que sofreram com a taxação americana, exportadores, logicamente, para os Estados Unidos, também renegociaram algumas dos seus estoques aí para outros países, e isso equalizou ainda mais o mercado interno de carne, o cenário que era muito negativo no momento. Então, olhando tudo isso aí, todo esse efeito, a partir do momento que equalizar aí todos a recomposição de estoque do atacado vamos falar, de restaurantes dentro das grandes capitais, elas forem retomadas, Alexandre, eu acho que a gente vai ter uma alta aí onde a gente vai entrar num equilíbrio e a gente para a alta nesse momento, né, Alexandre? Então, eu não acho que vai ser uma continuidade sem vislumbrar um preço teto aí ao longo do mês de agosto. Eu acho que a gente houve uma correção, foi bom para a pecuária nesse momento, foi bom para o pecuarista gerar margem de novo na sua atividade, mas eu acho que aí entre o 310 e 315, eu acho que é onde a gente vai trabalhar ao longo de agosto. Mas pelo menos é um novo patamar, né, de trabalho aí para a pecuária. Dá para dizer que já é um patamar que remunera, Gustavo? Alexander, dá para dizer que é um patamar onde resolve um pouco do problema, ou seja, da margem negativa que a gente já estava tendo abaixo da casa dos 300, né? Ainda mais para quem fez uma reposição não tão boa, já que a reposição já estava com ágio sobre o preço do boi gordo, né? Agora, se nesses patamares entre 310, 315 ou até o 320, se a gente chegar a ter alguma negociação dentro do estado de São Paulo, comprar volume, Alexander, as oscilações hoje, infelizmente ou felizmente, dentro da pecuária, elas são grandes. Então, da mesma forma que sobe 20, 25, a hora que equaliza isso aí, ele equaliza 5, 10, 15 para baixo, né, Alexandre? Sendo que se o físico não acompanhar os preços, ou seja, uma alta superior ao que a gente está vendo, o futuro tende a se encontrar com o mercado físico mais próximo do fim do mês. E aí, se isso o boi parar ali na média dos 310, nós temos um ágio aí de 8 a 10 reais no mercado futuro aí na tela no momento. Ou seja, o futuro cai e o mercado físico fica ali entre o 310 ali de média dentro de um indicador pecuário do dia, que é o Datagro hoje em dia. Você bem lembrou que a gente tem que entender aí o papel da oferta de animais também e se, como você bem colocou aí, se houver compra, né, se conseguir comprar esses animais, daí a situação pode mudar um pouquinho. Mas sua expectativa com relação à oferta, Gustavo? O que que vem por aí? Qual é o sinal de alerta que a gente tem que ter aí em relação a isso? No curto prazo, Alexander, eu sou mais num equilíbrio de preço aí na casa nesses preços 310, podendo bater até um 320, uma média de 15, devido ainda à oferta que a gente tem ainda grande de fêmea, Alexander. Eu acredito que a gente teria um impulso maior se o nosso abate de fêmea no momento e a oferta existente no momento fosse menor. Então, é por isso que eu digo assim, nos meses futuros, e eu não vou me atrever a dizer nada sobre preços futuros, né? E quando a gente fala de preço também, a gente fica aqui, é complicado a gente dizer sobre o que vai ser lá na frente. A única coisa que a gente pode dizer lá na frente é que os preços futuros, por exemplo, no agosto, no outubro, hoje, olhando o mercado futuro, a gente já tem um ágio onde a expectativa, olhando o mercado futuro de hoje, é que o boi vai voltar na casa de R$ 350 a ser negociado lá na frente. Agora, se a gente pegar o mês presente, Alexander, olhando agora nesse exato momento, que estava sendo negociado a 18,50 quando a gente começou a nossa conversa aqui, agora nesse momento mesmo estamos negociando a 316,50. Ou seja, se não houver preços novos ao longo do mês de agosto, o que tende a cair é o mercado futuro para se ajustar ao mercado físico, né? E é isso que está sinalizando nesse momento agora o mercado futuro com essa queda de R$ 2 da nosso início da conversa até agora nesse momento. Agora, lá na frente, Alexander, se a gente reduzir essa oferta de fêmea existente no mercado, ou seja, menor abate de fêmea, com uma procura de exportação para o segundo semestre analisando o 2024, que foi muito forte no segundo semestre, a gente manter isso aí, Alexandre, nessa exportação, por que não a gente volta na casa dos 350 e dependendo da oferta até passar disso? Aí, como diz, ao futuro tudo pode. É. Gustavo, só para a gente arrematar aí, você é da linha de analistas que entende que o pior já passou em termos de tarifação e que a gente já
teoricamente superou essa situação, mesmo sem uma definição aí de volta para as exportações para os Estados Unidos, ou isso ainda pode pesar de alguma forma na formação dos preços? Isso aí foi até bom a gente tocar no assunto, Alexandre, porque é um dos motivos que me leva a pensar que o mês de agosto também não é uma alta consistente, vamos dizer assim, para continuar uma alta além de 20, 30 para 340, tá? Dentro do estado de São Paulo. Por quê, Alexandre? Querendo ou não, a taxação, eu acho que em questão de equilíbrio de carne, do que a gente tinha de negativo, que era uma oferta muito grande, ficando no mercado interno, era muito negativo mesmo, e isso automaticamente gera uma pressão sobre o valor da arroba. Isso é na questão de equalizar o que tínhamos de estoque, ela foi bem resolvida no momento pelas próprias indústrias, né? Agora, o que, que nós temos? As indústrias que abatem nos Estados Unidos, que exportavam nos Estados Unidos, elas automaticamente elas estão fora de compra nesse momento, né, Alexandre? A não ser que ela consiga abrir um mercado ou outro e que elas vão buscar de novo tentar remanejar esse abate para outros locais. Mas, no momento, três, quatro, cinco plantas que exportavam aos Estados Unidos, elas estão fora de compra. Com essas plantas fora de compra, elas jogam uma pressão sobre o valor da arroba no momento, né? Agora, se a gente olhar política com essa questão de taxação, Alexandre, o que eu vejo é que isso aí não vai ser resolvido no curto, nem no médio, nem no longo prazo aí, ao longo É, de 2025, né? Então, isso aí automaticamente é um ponto, sim, que não corrobora para uma alta excessiva do valor da arroba no longo prazo, desde que resolva. Se resolver, Alexandre, isso aí com certeza é um ponto muito positivo para a pecuária. Por quê? Porque o nosso volume de 2024 exportado para os Estados Unidos em relação a 25, a gente aumentou consideravelmente se a gente pegar os dados do primeiro semestre, né? São volumes aí que passam de 50% em relação ao ano passado. Então, isso aí, querendo ou não, ela faz falta no mercado interno. Agora, a nossa carne, Alexander, frente aos outros países, ela não tem nem competição. Nós somos muito mais barato visualmente e mundialmente. Então, de alguma forma, isso aí pode se resolver. Às vezes não se resolve politicamente a taxação no geral, mas se resolve a questão de carne, porque isso aí gera um problema para os Estados Unidos, sendo que lá é o menor patamar, né, em número de cabeças hoje nos Estados Unidos, e ou seja, carne cara lá internamente. A falta de carne brasileira lá no momento, ela gera uma inflação desse setor no momento. Então, é por isso que eu falo, eu prefiro ficar no curto prazo, porque daqui 30, 40, 60, 90, 100 dias, às vezes a história é outra, né? muito bem. Análise certeira ali de Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos aqui pra gente no Pecuário e Mercado de hoje. Meu caro, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí por estar com a gente compartilhando suas informações. Volte sempre, viu, Gustavo? Eu agradeço sempre o convite, Alexandre. Estou à disposição. Um grande abraço para todos. Abraço, até a próxima. Até a próxima.